amigos, nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo em relação aos conceitos de redes e internet, e também nós estamos falando sobre conexões com a internet ou conexões entre as redes de computadores e os padrões de conexão sem fio. Nós já falamos aqui de Bluetooth, já falamos de Wi-Fi, já falamos inclusive de WiMAX, mas tem uma nova tecnologia começando o seu desenvolvimento, que é o padrão de conexão Li-Fi ou Li-Fi, que é a possibilidade de realizar conexão através da luminosidade. Por exemplo, de conectar à internet ou a uma rede através de uma determinada lâmpada que está instalada lá num determinado cômodo da tua casa, como o quarto, a sala e assim por diante. Bem, eu fiz um vídeo específico falando sobre esse padrão Li-Fi, Li-Fi e as suas novidades. A gente vai rodar esse vídeo agora e depois eu volto para finalizar essa explicação. Então acompanha aí, roda o VT falando sobre esse padrão Li-Fi. Acompanha aí. Olá, trago para vocês agora uma novidade em relação a acesso à internet. Muito interessante esse termo, para que a gente entenda um pouquinho melhor se é possível realmente acessar a internet usando uma lâmpada. Por exemplo, usando uma lâmpada de LED. Em vez de utilizar teu roteador Wi-Fi, o teu sistema Wi-Fi, tenta imaginar usar a lâmpada que ilumina a tua sala, a lâmpada que ilumina a tua casa, para acessar a internet através desta lâmpada. Será que isso já é possível em relação à internet? Sim, é possível, e essa tecnologia se chama Li-Fi, ou muitos dizem Li-Fi, Light Fidelity. Beleza, essa é a tecnologia que nós temos, inovadora, que promete acesso à internet através de uma simples lâmpada de LED instalada aí no teu quarto, na tua sala, no teu escritório, ou qualquer tipo de lâmpada que esteja adequada, claro, a este padrão. Mas vamos entender um pouquinho melhor essa tecnologia, o Li-Fi ou Li-Fi, que promete substituir ou boa parte da utilização do Wi-Fi. A ideia é bem simples. A ideia parte da transmissão de dados utilizando então uma lâmpada de LED. A transmissão de dados entre o dispositivo que tu deseja acessar a internet e a própria internet será uma lâmpada. Então, através de uma lâmpada de LED, tu conseguiria então, ou já consegue, acessar a internet. Isso é bem interessante. Vamos imaginar a ideia então que está sendo mostrada agora aí na imagem. Tu imagina uma lâmpada como essa que eu estou mostrando, uma lâmpada de LED, e ali o teu tablet. E através dessa lâmpada de LED, tu começa a receber dados, como tu está visualizando ali, como se fossem os bits, através da oscilação dessa lâmpada, em velocidades incríveis, é claro, o olho humano nem percebe a oscilação, dando a ideia de zeros e uns, como se fossem os bits sendo transmitidos da lâmpada para o teu dispositivo. Então tu imagina que eu tenho um tablet e através desse tablet, então, eu conseguiria acessar a internet usando esta lâmpada de LED. Isso é incrível. E uma coisa interessante quando a gente imagina, então, permitir acesso à internet por meio da luz, por meio de luminosidade, por meio de uma lâmpada, a gente já tem os cabos de fibra óptica que transmitem dados através de luz, mas isso dentro de um cabo, dentro de uma parte bem específica. Agora, a parte incrível que nós temos aqui é que tu pode usar o teu dispositivo, o teu computador, o teu tablet, o teu smartphone, e receber dados advindos da oscilação de luz de uma lâmpada, sem precisar cabos, sem precisar fio, por exemplo, então, sem fio. Isso é incrível. Quem inventou essa tecnologia, ou quem nominou ela e desejou transformar isso no uso prático do dia a dia dos usuários foi Harald Hess, que é um professor da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e que formalizou o projeto de acessar a internet ou transmitir dados através de luminosidade, através da luz emitida por uma simples lâmpada de LED. Isso é muito interessante, e aí, graças às pesquisas desse professor, do Harald Hess, isso chega hoje, de fato, no mercado com uma possibilidade de utilização. O que mais nós podemos falar sobre essa tecnologia? Tu imagina que tu poderia ter várias lâmpadas no ambiente e cada uma dessas lâmpadas pode ser utilizada para a emissão desses dados, realizar oscilação com dados que os vários dispositivos que estão naquele ambiente podem receber dados. Claro que há um probleminha aí em relação a isso, porque se comparado ao Wi-Fi,
que transmite dados através de radiofrequência, a radiofrequência pode atravessar paredes, por exemplo, e a luminosidade do padrão Li-Fi ou Li-Fi não consegue realizar essa transferência de dados através de paredes, por exemplo. Então, o ponto de acesso, onde tem a lâmpada que vai transmitir os dados do padrão Li-Fi, teria que estar naquele mesmo ambiente para que tu possa, então, receber esses dados. Tem o seu porém também, né? Em relação à velocidade, acredita-se que, quando incluso no mercado, o padrão Wi-Fi vai conseguir atingir velocidades médias em torno de 100 vezes mais rápido do que o padrão Wi-Fi atual. Então, promete uma velocidade muito maior do que temos através do padrão Wi-Fi atual, aproximadamente 100 vezes mais num ambiente controlado. Claro que, em relação a ambiente de pesquisa, os pesquisadores já conseguiram chegar a velocidades muito maiores do que isso. Por exemplo, se tem a ideia, então, que num ambiente doméstico, num ambiente de um escritório, o padrão Wi-Fi teria velocidades de até 1 gigabit por segundo, 1 bilhão de bits por segundo, quer dizer, na casa dos bilhões de bits por segundo de transferência de dados. Enquanto o Wi-Fi está na casa dos megabits por segundo, dos milhões de bits por segundo. Ok, então o Li-Fi muito mais rápido, o Li-Fi muito mais rápido do que o Wi-Fi tradicional. Só que, é claro, quando a gente imagina isso é num ambiente doméstico, num ambiente de escritório, mas em ambiente de laboratório já conseguiram acessar neste padrão velocidades de até 224 gigabits por segundo. Imagina, 224 bilhões de bits por segundo. Isso já foi alcançado por essa tecnologia em ambiente de laboratório. Então, se acredita que a ideia de inclusão desse padrão começa com um padrão de aproximadamente 100 vezes mais rápido que o Wi-Fi, mas com o passar dos anos e o desenvolvimento, ele pode chegar a velocidades muito maiores do que até mesmo essas 100 vezes mais rápidas que o padrão Wi-Fi. Interessante, né? Outra coisa que também deve ser dita sobre esse padrão é a possibilidade de usar esse recurso num ambiente mais seguro. Como ele não usa ondas de rádio, ele não causa interferência em equipamentos, por exemplo, de voo, como um avião. E aí teria total segurança de acessar a internet através do padrão Wi-Fi a esse padrão dentro de uma aeronave, dentro de um avião, que é o diferente do Wi-Fi. O Wi-Fi pode causar algum tipo de interferência em algum equipamento porque usa ondas de rádio, usa radiofrequência. Como o padrão Li-Fi, o padrão Wi-Fi, ele vai usar luz para a transmissão desses dados, não causa interferência em equipamentos de voo, só para dar um exemplo. Então, além da velocidade muito maior... Bem, pessoal, é importante aí então percebermos, a gente viu nesse VT explicativo que eu já tinha gravado anteriormente sobre o padrão Li-Fi ou Li-Fi, que é um padrão inovador, é um desenvolvimento de uma nova tecnologia. Como algumas provas, em algumas situações, muitas vezes cobram novos elementos, novas siglas que vão surgindo no mercado, eu recomendo que tu saiba não só o mais tradicional, mas também algumas inovações que o mercado coloca, pelo menos para que a gente esteja mais adequado e mais informado para efeito de questões sobre conexões nas redes de computadores e conexões na internet, como a gente vem estudando aqui nessas aulas. Ok? Então, era isso sobre o nosso padrão Li-Fi, ou Li-Fi, como eu disse. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e te espero no próximo vídeo, na próxima aula. Até lá, bons estudos!